Se você acredita que a dignidade de uma mulher pode mudar o destino de um império inteiro, fique comigo até o fim desta história. Porque o que aconteceu naquela noite em São Paulo deixou uma sala cheia de milionários em silêncio absoluto. No terraço iluminado de um hotel 5 estrelas na Avenida Paulista, o empresário Ricardo Almeida levantou sua taça de champanhe diante de investidores, jornalistas e parceiros de negócios. Mas o brinde não era sobre sucesso. Era sobre humilhação. Na frente de todos, ele apontou para sua própria esposa, Marina, e disse friamente que aquele casamento tinha sido apenas um capítulo útil em sua vida. Alguns convidados desviaram o olhar. Outros fingiram sorrir. Então Ricardo se ajoelhou e pediu Camila Rocha, uma famosa influencer, em casamento. Mas havia algo que ninguém ali sabia. Nem Ricardo. Porque poucas horas antes daquela festa, Marina havia assinado um acordo que valia bilhões de reais. E aquela assinatura mudaria tudo. Se você está assistindo, escreva nos comentários de qual cidade do Brasil você está ouvindo esta história. Eu sempre leio cada mensagem. E agora, respire fundo. Porque o que aconteceu depois daquela humilhação vai te surpreender. Horas antes daquela festa no terraço em São Paulo, Marina não estava escolhendo vestido nem maquiagem. Ela estava em uma sala de reuniões silenciosa no 24º andar de um prédio comercial na Faria Lima. Na mesa diante dela, havia 3 pastas grossas, um contrato com centenas de páginas e representantes jurídicos de um dos maiores conglomerados de transporte da América Latina. O valor da negociação fazia qualquer investidor prender a respiração. 25 bilhões de reais. A empresa de Ricardo, que havia começado pequena anos atrás, estava prestes a entrar em uma nova dimensão. Mas quem conduzia cada linha daquele acordo não era Ricardo. Era Marina. Ela estava sentada calmamente, uma caneta preta entre os dedos, enquanto os advogados do outro lado da mesa revisavam as últimas cláusulas. Se concordarmos com essa estrutura de governança, disse um dos executivos, ajustando os óculos, a integração pode acontecer em menos de 6 meses. Marina olhou para o documento. Seus olhos não procuravam glamour, procuravam risco. Ela analisava cada palavra como quem desmonta uma máquina complexa. Porque Marina sabia algo que poucos entendiam no mundo dos negócios. Impérios não são destruídos por concorrentes, mas por detalhes ignorados. Foram 15 horas de negociação naquele dia. Cláusulas de responsabilidade, proteção de propriedade intelectual, garantias de continuidade executiva. Tudo precisava estar perfeito. Do outro lado da cidade, Ricardo estava em reuniões superficiais com investidores e jornalistas. Ele falava sobre visão, inovação, futuro. Marina escrevia o futuro. Quando o relógio marcou 16 horas e 32 minutos, o advogado-chefe deslizou a última página pela mesa. Doutora Marina, podemos assinar. A sala ficou em silêncio. Era o tipo de momento que muitos imaginam ser cinematográfico. Mas não houve aplausos. Apenas o som simples de uma caneta tocando papel. Marina assinou. Depois empurrou o contrato para o lado. O executivo do conglomerado sorriu. Parabéns, este acordo vai transformar sua empresa. Marina apenas respondeu. Ele vai proteger o que construímos. Minutos depois, seu celular vibrou. Uma mensagem de Ricardo. Não se atrase para a festa hoje. É uma noite importante. Marina leu. Não respondeu. Ela já estava acostumada com aquilo. Durante anos, Ricardo havia se tornado o rosto público da empresa. Revistas, entrevistas, eventos luxuosos. E sempre que alguém perguntava sobre a estrutura jurídica ou estratégia de crescimento, ele dizia apenas, minha equipe cuida disso. Marina nunca corrigiu, nunca interrompeu, nunca pediu crédito. Para ela, o trabalho não era sobre reconhecimento. Era sobre estabilidade. Naquele final de tarde,
Enquanto deixava o prédio na Faria Lima, Marina respirou o ar quente de São Paulo e olhou para o céu começando a escurecer. Ela sabia que aquele contrato protegeria a empresa por décadas. O que ela ainda não sabia era que poucas horas depois, no topo de um hotel iluminado, seu próprio marido pisaria naquela mesma história. E pisaria diante de dezenas de testemunhas. Mas o que Ricardo não compreendia naquele momento era algo simples. Cada cláusula daquele acordo de 25 bilhões de reais carregava uma arquitetura invisível. Uma arquitetura criada por Marina. E quando estruturas assim são construídas, elas não protegem apenas empresas. Elas também determinam quem permanece no poder e quem perde tudo. Enquanto as luzes da festa ainda brilhavam no topo do hotel naquela noite, poucas pessoas ali sabiam de uma verdade simples. A empresa que todos admiravam não tinha sido construída apenas por Ricardo. Anos antes, quando tudo começou, Wardlog Transportes, como a empresa se chamava naquela época, era apenas uma pequena operação em um escritório alugado no bairro do Itaim Bibi. Não havia investidores famosos, não havia entrevistas em revistas, havia apenas uma mesa de madeira, 2 laptops antigos e uma pilha de contratos que precisavam ser entendidos. Foi ali que Marina entrou na história. Naquele tempo, ela ainda era uma jovem advogada formada pela Universidade de São Paulo, especializada em direito empresarial. Ela não era o tipo de pessoa que buscava atenção. Preferia silêncio. Preferia detalhes. Ricardo, por outro lado, sempre teve talento para falar. Ele era carismático, confiante, capaz de convencer qualquer investidor de que o futuro já estava ao alcance. Quando se conheceram em um evento de networking em São Paulo, Ricardo falou durante quase 20 minutos sobre tecnologia logística e inteligência de rotas. Marina ouviu, sem interromper, sem impressionar, apenas observando. Quando ele terminou, ela fez uma única pergunta. Você já considerou o risco jurídico de transferências de dados entre estados diferentes? Ricardo ficou em silêncio. Ele não tinha pensado nisso. Mais tarde, ele contou a amigos que foi naquele momento que se apaixonou pela mente de Marina. Mas a verdade era um pouco diferente. Ele se apaixonou pela segurança que a mente dela trazia ao seu sonho. Nos primeiros anos da empresa, os dois trabalharam lado a lado. Enquanto Ricardo apresentava ideias para investidores, Marina passava noites inteiras analisando contratos. Foi ela quem estruturou o primeiro acordo de participação societária. Foi ela quem criou o modelo que permitiu a Ricardo manter o controle da empresa, mesmo recebendo investimento externo. Foi ela quem inseriu cláusulas que impediam uma aquisição hostil. E foi ela quem corrigiu, linha por linha, o primeiro contrato com fornecedores nacionais. Quando o primeiro investimento de 2 milhões de reais chegou à conta da empresa, Ricardo comemorou com champanhe. Marina comemorou revisando as garantias legais daquele dinheiro. Ao longo dos anos, a empresa cresceu. O pequeno escritório se transformou em um prédio moderno na região da Faria Lima. Ricardo começou a aparecer em podcasts, eventos e revistas de negócios. Seu nome se tornava cada vez mais conhecido. Marina permanecia nos bastidores. Seu título oficial era diretora jurídica. Mas na prática, ela fazia muito mais. Ela supervisionava contratos com transportadoras, negociava termos com fornecedores, criava sistemas de proteção financeira para evitar perdas milionárias. Tudo isso sem entrevistas, sem fotos, sem reconhecimento público. E durante muito tempo, aquilo funcionou. Os dois pareciam um equilíbrio perfeito. Ricardo representava visão. Marina representava estrutura. Mas com o passar dos anos, algo começou a mudar. Primeiro, foram as viagens cada vez mais frequentes de Ricardo. Depois, as reuniões que terminavam tarde demais. E então vieram os pequenos sinais que Marina sempre soube perceber. O telefone virado para baixo na mesa.
Mensagens que faziam Ricardo sorrir discretamente. Novos gastos no cartão corporativo. Nada era explosivo. Nada era escandaloso. Mas para alguém como Marina, os detalhes nunca eram apenas detalhes. Eles eram padrões. E padrões contam histórias. Naquela noite, enquanto Ricardo levantava uma taça no topo do hotel, acreditando estar começando uma nova vida, Marina já estava percebendo que algo muito mais profundo estava acontecendo. Porque quando estruturas começam a apresentar fissuras, alguém precisa decidir se vai ignorá-las ou investigá-las. E Marina Ward sempre foi o tipo de pessoa que escolhe investigar. Os primeiros sinais de mudança não foram dramáticos. Não houve discussões, nem confissões. Apenas pequenos detalhes, quase invisíveis para qualquer outra pessoa. Mas Marina sempre prestou atenção em detalhes. Tudo começou alguns meses antes daquela noite no terraço. Ricardo havia viajado para Rio de Janeiro para participar de um grande evento de tecnologia e inovação. Era um daqueles encontros onde empresários, influenciadores e investidores circulavam entre painéis, coquetéis e fotografias para redes sociais. Foi ali que ele conheceu Camila Rocha. Camila tinha 28 anos e milhões de seguidores nas redes. Seu mundo era feito de fotos perfeitas, hotéis de luxo e parcerias com marcas famosas. Ela entendia de imagem, de timing, de como parecer exatamente aquilo que as pessoas desejavam ver. Ricardo falaria naquele evento sobre inovação no setor logístico. Camila seria moderadora de um painel sobre marcas digitais e estilo de vida. Eles se encontraram nos bastidores. No início, a conversa parecia apenas profissional. Camila elogiou a visão dele sobre tecnologia. Ricardo elogiou a influência dela no mercado digital. Trocaram contatos. E naquela mesma noite começaram as mensagens. Primeiro, agradecimentos educados. Depois, piadas sobre o evento. Mais tarde, conversas que se estendiam madrugada adentro. Do lado de fora, parecia apenas networking. Mas dentro daquele diálogo crescente, algo estava mudando. Marina não viu as mensagens, mas viu os efeitos. 3 semanas depois da viagem ao Rio, um pagamento apareceu nos registros financeiros da empresa. R$78 mil destinados a uma consultoria de marketing registrada em Florianópolis. O valor isoladamente não parecia absurdo. Empresas em crescimento fazem investimentos em marketing o tempo todo. Mesmo assim, Marina pediu ao diretor financeiro, Carlos Menezes, os documentos da contratação. Carlos hesitou por um segundo. Foi aprovado diretamente pelo Ricardo, disse ele. Envie o contrato, respondeu Marina. Quando o arquivo chegou ao e-mail dela, algo chamou sua atenção imediatamente. Faltava a segunda assinatura executiva. De acordo com a política da empresa, que ela mesma havia criado anos antes, qualquer pagamento acima de R$50 mil exigia autorização dupla. Ricardo havia assinado sozinho. Naquela noite, durante o jantar, Marina mencionou o assunto com calma. A consultoria em Florianópolis. Qual é o objetivo? Ricardo não levantou os olhos do celular. Expansão de marca, respondeu. Nós não discutimos isso na reunião estratégica. Ele suspirou. Nem tudo precisa passar por 10 processos jurídicos, Marina. Ela observou o rosto dele por alguns segundos. Depois apenas respondeu. Processos existem por um motivo. Ricardo sorriu de maneira breve. Você sempre se preocupa demais. Talvez outra pessoa tivesse deixado o assunto morrer ali. Mas Marina não era outra pessoa. Naquela mesma noite, depois que Ricardo subiu para o quarto, ela abriu novamente o sistema financeiro da empresa. Expandiu a busca. Filtrou transferências recentes. E então encontrou mais 3 pagamentos para a mesma consultoria. Valores menores, R$32 mil, R$41 mil, R$67 mil. Separados, espalhados em diferentes datas. Individualmente,
Cada um parecia justificável. Juntos, formavam um padrão. Marina recostou-se na cadeira. Não havia prova de fraude. Ainda não. Mas havia algo que ela reconhecia imediatamente: negligência. Ou pior. Enquanto isso, a presença de Camila na vida de Ricardo começava a se tornar menos discreta. Fotos apareciam em eventos, histórias nas redes sociais, jantares à beira-mar no Rio. Para quem observava de longe, parecia apenas coincidência. Para Marina, parecia direção. E padrões, quando aparecem em negócios ou em relações, raramente são acidentais. Naquela madrugada silenciosa, diante da tela do computador iluminando o escritório escuro, Marina tomou uma decisão simples. Ela não confrontaria. Não ainda. Primeiro, ela faria o que sempre fez melhor: documentar tudo. Porque emoções criam barulho, mas registros criam consequências. E quando consequências começam a se formar, mesmo impérios podem tremer. Naquela madrugada silenciosa em seu escritório em casa, Marina não chorou. Ela não gritou. Ela simplesmente abriu um novo arquivo no computador. Durante anos, Marina havia aprendido uma lição simples no mundo jurídico. Emoções confundem. Registros esclarecem. Se havia algo errado acontecendo dentro da empresa ou dentro do casamento, ela precisava entender exatamente o tamanho do problema. Primeiro, ela revisou novamente os pagamentos para a consultoria em Florianópolis. Os valores estavam espalhados ao longo de 2 meses, pequenos o suficiente para não chamar atenção em relatórios resumidos, mas grandes o suficiente para levantar uma pergunta importante: por que dividir os pagamentos? Marina então expandiu a busca. Não apenas pela empresa de consultoria, mas por todas as transações aprovadas diretamente pelo Código de Autorização de Ricardo. Mais números começaram a aparecer. Pagamentos para eventos de marketing, patrocínios de influenciadores, reservas de hotéis de luxo no Rio de Janeiro. Separadamente, cada despesa parecia plausível. Juntas, formavam um mapa. Um mapa que apontava sempre para os mesmos lugares. E para as mesmas datas. Datas que coincidiam com viagens de Ricardo. Ou com aparições públicas de Camila Rocha. Marina respirou fundo. Ainda não havia fraude comprovada. Mas havia algo que ela reconhecia imediatamente: desvio de governança. Na manhã seguinte, ela chamou discretamente o diretor financeiro, Carlos Menezes, para uma conversa. A porta do escritório foi fechada. Carlos, disse Marina calmamente, preciso de acesso completo aos registros de autorização dos últimos 6 meses. Ele franziu a testa. Algo específico? Marina pensou por um segundo. Estou revisando controles internos. Carlos hesitou, mas sabia uma coisa importante. As políticas de governança da empresa haviam sido escritas por Marina. Negar acesso seria impossível. Vou liberar agora. Quando ele saiu, Marina abriu um caderno de couro que carregava desde os tempos da faculdade. Ali, ela começou a organizar tudo em 3 colunas: financeiro, procedimental, pessoal. Na coluna financeira, ela registrava cada transferência suspeita. Na procedimental, anotava todas as violações de protocolo, assinaturas únicas, contratos incompletos, autorizações fora do fluxo oficial. Na coluna pessoal, ela registrava datas, viagens, eventos, fotografias públicas, porque Marina entendia algo que muitos ignoram. Traição emocional é dolorosa, mas violação fiduciária pode destruir empresas. Dias depois, Carlos voltou ao escritório dela. Ele parecia tenso. Marina, há algo que você precisa ouvir. Ele colocou um pequeno pendrive sobre a mesa. O que é isso? Perguntou ela. Carlos respirou fundo. Gravações. Marina levantou os olhos. De quê? Algumas instruções que Ricardo me deu sobre transferências. Ela não reagiu imediatamente. Apenas pegou o dispositivo. Por que você gravou?
Carlos respondeu com sinceridade. Porque na segunda vez que ele pediu para mover dinheiro sem documentação, eu percebi que poderia precisar me proteger. Naquela noite, Marina ouviu os áudios sozinha. A voz de Ricardo soava relaxada, confiante. Em um deles, ele dizia claramente: move o dinheiro antes do registro oficial. Depois resolvemos a papelada. Marina ouviu a frase 2 vezes, depois uma terceira. Não havia raiva em seu rosto, apenas compreensão. Agora ela sabia. Ricardo não estava apenas cometendo erros administrativos, ele estava se preparando. Preparando algo antes de registro oficial. Talvez um divórcio, talvez uma reestruturação financeira, talvez ambas as coisas. Marina fechou o laptop lentamente. A cidade de São Paulo brilhava silenciosa do lado de fora da janela. Naquele momento, ela percebeu algo importante. Ricardo acreditava que estava construindo uma nova vida sem consequências. Ele acreditava que estava um passo à frente. Mas havia algo que ele não entendia. Enquanto ele agia impulsivamente, Marina estava construindo um registro completo da verdade. E quando a verdade é documentada com precisão, ela não explode. Ela se revela no momento certo. E Marina ainda não tinha decidido qual seria esse momento. Durante semanas, Marina não disse nada. Ela continuou indo ao escritório no mesmo horário, participando das reuniões, revisando contratos. Para quem observava de fora, parecia que nada havia mudado. Mas, na verdade, tudo havia mudado. Os registros no computador dela já formavam um dossiê detalhado. Transferências financeiras, quebras de protocolo, gravações de áudio e conexões indiretas com empresas ligadas à família de Camila Rocha. Marina sabia que cada peça daquele quebra-cabeça precisava ser usada com precisão. No mundo jurídico, agir cedo demais pode destruir um caso. E agir tarde demais pode perder o controle. Ela precisava escolher o momento certo. Esse momento chegou na manhã seguinte à festa no terraço. Enquanto as fotos do pedido de casamento de Ricardo e Camila circulavam nas redes sociais, Marina estava sentada em um escritório discreto no centro de São Paulo. Do outro lado da mesa estava a doutora Helena Duarte, uma das advogadas mais respeitadas do país em disputas empresariais e divórcios de alto patrimônio. Helena folheava lentamente os documentos que Marina havia levado. Transferências bancárias, contratos incompletos, transcrições de áudio. Depois de quase 20 minutos de silêncio, ela levantou os olhos. Você já tomou alguma atitude legal? Ainda não, respondeu Marina. Helena assentiu. Fez bem em esperar. Ela juntou os papéis cuidadosamente. Isso aqui não é apenas um divórcio complicado. Marina ficou em silêncio. Helena continuou. Há indícios de violação fiduciária dentro da empresa. A frase ficou no ar por alguns segundos. Marina já sabia disso, mas ouvir em voz alta tornava tudo mais concreto. Quais são as opções? Perguntou ela. Helena respondeu com calma. Primeiro, entramos com pedido de preservação de patrimônio. Congelar contas? Sim, contas pessoais e algumas corporativas relacionadas. Helena então abriu um bloco de notas. Segundo, solicitamos auditoria financeira. E terceiro, ela fez uma pausa. Preparamos o processo de divórcio. Marina respirou lentamente. Eu não quero espetáculo. Helena sorriu levemente. Então vamos fazer do jeito certo. Silencioso e preciso. Naquela mesma tarde, os primeiros documentos começaram a ser preparados. Petições jurídicas, solicitações ao sistema bancário, pedidos de preservação de registros digitais. Tudo de forma discreta. Enquanto isso, Ricardo estava em um restaurante sofisticado em São Paulo, comemorando sua nova fase com Camila. Ele falava animadamente sobre o futuro, sobre expansão internacional, sobre novos investidores. Seu celular vibrou.
uma notificação do banco. Ele ignorou. Alguns minutos depois, outra notificação. Depois uma terceira. Ricardo franziu a testa. Abriu o aplicativo bancário. Uma mensagem apareceu na tela. Acesso temporariamente restrito por determinação judicial. Ele piscou, confuso. Tentou acessar outra conta. A mesma mensagem. O que aconteceu? Perguntou Camila. Ricardo forçou um sorriso. Deve ser erro do sistema. Mas no fundo, uma sensação desconfortável começava a crescer. Ao mesmo tempo, no escritório de Helena Duarte, o carimbo do tribunal foi pressionado sobre o primeiro documento oficial. 15h47. O pedido de preservação de ativos estava protocolado. Alguns minutos depois, bancos receberam a notificação. Sistemas automáticos foram ativados. Contas congeladas, transferências suspensas, registros financeiros protegidos. Marina estava em casa quando recebeu a confirmação. Ela fechou os olhos por um instante. Não havia alegria naquele momento, apenas certeza, porque agora o processo havia começado. E processos legais não seguem emoções, seguem evidências. Enquanto Ricardo ainda acreditava que controlava a narrativa de sua vida, a realidade estava começando a se reorganizar. Lentamente, silenciosamente, e de uma forma que ele ainda não conseguia imaginar, porque aquilo não era vingança, era estrutura funcionando. E quando estruturas entram em movimento, até homens muito poderosos descobrem que não estão realmente no controle. Nos dias seguintes ao congelamento das contas, a atmosfera dentro da empresa mudou. Não foi algo explosivo, não houve manchetes, mas algo invisível começou a se mover. Os bancos passaram a exigir autorizações adicionais para qualquer transferência relevante. Pagamentos acima de certos valores precisavam agora de confirmação dupla. Auditores internos começaram a solicitar relatórios detalhados. Funcionários notaram rapidamente que o fluxo de decisões havia ficado mais lento. Ricardo também percebeu. Na manhã de segunda-feira, ao chegar ao escritório na Faria Lima, ele encontrou 3 mensagens do departamento financeiro pedindo esclarecimentos sobre movimentações recentes. Ele chamou imediatamente o diretor financeiro, Carlos Menezes. O que está acontecendo com essas revisões todas? Carlos respondeu com cautela. São procedimentos de conformidade, depois do congelamento de contas. Ricardo franziu a testa. Isso veio dela, não veio? Carlos não respondeu diretamente. Veio do tribunal. A frase foi simples, mas teve peso. Ricardo caminhou de volta para sua sala com passos mais rápidos. Pela primeira vez desde a festa no terraço, ele começou a sentir algo que não gostava. Perda de controle. Enquanto isso, Marina continuava indo ao escritório como sempre. Ela chegava às 8 da manhã. Cumprimentava funcionários. Revisava documentos. Participava das reuniões de integração relacionadas ao acordo bilionário que havia sido assinado dias antes. Nada em sua postura indicava guerra. Mas todos percebiam algo. Ela estava mais silenciosa, mais precisa, mais distante. Naquela terça-feira, o presidente do conselho, Eduardo Barros, pediu para falar com ela em particular. A porta do escritório foi fechada. Eduardo segurava um relatório preliminar da auditoria. Marina, preciso entender exatamente o que está acontecendo. Ela respondeu sem dramatizar. Explicou as transferências não autorizadas, os contratos incompletos, as gravações de áudio. Eduardo ouviu sem interromper. Quando ela terminou, ele fez apenas uma pergunta. Existe prova suficiente? Sim. O silêncio que se seguiu foi pesado, porque todos ali sabiam o que aquilo significava. Aquela não era apenas uma disputa de casal. Era uma questão de governança corporativa. Na quinta-feira, o conselho convocou uma reunião extraordinária.
Ricardo entrou na sala de reuniões com sua postura habitual de confiança. Ele havia conduzido dezenas de reuniões como aquela. Mas algo estava diferente. Sobre a mesa havia pastas impressas, relatórios de auditoria, fluxos de transações financeiras, diagramas de transferência de dinheiro. Eduardo iniciou a reunião com voz calma. Precisamos esclarecer algumas irregularidades. Ricardo cruzou os braços. Irregularidades? Eduardo deslizou um documento pela mesa. Transferências para empresas terceiras sem autorização dupla. Outro diretor falou. Há também evidências de movimentação financeira para contas offshore. Ricardo sentiu o estômago apertar. Ele olhou rapidamente para Marina. Ela estava sentada no final da mesa, em silêncio. Não havia hostilidade em seu rosto, apenas serenidade. Eduardo continuou. Ricardo, você pode explicar essas movimentações? Ele respirou fundo. São investimentos de marketing. Um dos conselheiros virou a página do relatório. Então, por que o dinheiro passou por 3 empresas intermediárias? Nenhuma resposta imediata veio. O silêncio. Зайдем, посмотрим, как у них трансляция началась. Если вот рассматривать, я говорю, задумываясь о том, что прожитые типа 30 лет, так смотришь на многих людей, которые сейчас, соответственно, живут, которым в районе 30, которые уже потеряли вообще вкус к жизни, да, радость какую-то от жизни. Таких, причем, кстати, становится все больше и больше. Мне кажется, этот средний возраст, когда говорили, что начинается вот этот кризис среднего возраста, он тоже сместился, как и говорят, что сейчас люди, в принципе, быстрее взрослеют, быстрее осмысливают все, да, почему-то это всегда все в плохом больше ключе на самом деле, да, вот что сейчас дети, к примеру, быстрее взрослеют, вот, и мне кажется, кризис вот этот среднего возраста, он, наверное, тоже сместился, и вот я думаю, что он сместился где-то в районе 30 лет. Опять-таки, это тоже не со всеми, наверное, связано. Не у всех людей так, все люди разные. И когда приходишь к той мысли о том, что помимо того, что люди сами по себе стали такие вот, наверное, депрессивные, да, времена такие сложные, да, вот это вот еще извне много каких вещей случается, на данный момент, которые людям усугубляют эту ситуацию на самом деле, вот этой депрессии, вот этих кризисов, да, каких-то переходных моментов в жизни. И непонятно, если конец этому всему, да, наступает у людей потом белая полоса в жизни, и они не могут выбраться из нее. Примеров достаточно на самом деле много. К примеру, вот сосед у меня есть такой хороший парень был. И есть, он хороший человек сам по себе. Но вот у него сейчас очень сложные времена такие, как бы дизмораль на него напала. О том, что он не реализовался в своей жизни к 30 годам, что жизнь у него кончена. И не может он выбраться из этой ситуации. Да? Как говорят, если мы говорим, что это мужики такие, да, типа слабые, да, какие-то, безморальные, как бы такие вот, что в основном это случается, наверное, зачастую, может быть, это у мужиков случается в этом возрасте, такой кризис, наверное, да, каких-то неудач в своей жизни, не пришедших ни к чему достойному и хорошему.
Но вопрос в том, что это мужики такие, типа слабые, или времена такие стали, что если вот разобраться так, вот, например, возьмем даже с древних времен, когда человеку нужно было добывать пищу самому, да, там убивать мамонтов, мужику стоило там сходить на охоту. Да, на охоту он сходил, кого-то там добыл добычу, принес домой, да, что-то где-то там поделал дома, и все как бы. Ну и это возможно как работа тоже на ежедневной основе, да, была. И как бы мужик в то время считался, но еще воином были, они воинами были, не воевали, да. В любом случае это все такая в основном физическая была работа, типа стратегии именно добычи пищи какой-то себе. Ну, тут вот требовалось, возможно, какое-то знание, да, тут я не спорю. Но в основном это была физическая работа. Если взять, к примеру, не такие далекие времена, когда там люди вот только выходили из пещер, да, взять даже, допустим, 50 лет назад, 100 лет назад, да, когда люди работали на заводах. И что тогда считалось именно мужиком, да, таким? Разница была, наверное, с нынешними временами в том, что если ты работал, к примеру, на заводе на каком-то, то тебе было этого всего достаточно. То есть ты уходил на завод, отработал свое время, да, пришел домой, какие-то тоже там, может, домашние дела, и этого тебе было достаточно на самом деле. Как бы и все, и заключалась вся суть именно мужчин. Ну вот, как бы устроиться главное на завод и работать физически, опять-таки, да, получить какое-то образование, так, ну, как бы среднеспециальное, к примеру, да, какой-нибудь токарь, идти на завод, отработать там 8-12 часов. Это не легкая работа, я не спорю тоже с этим. Но опять-таки, этого зато было достаточно. Человек уходил, он отрабатывал там 12 часов и понимал, что ему будет всего достаточно. Ради этого и была, наверное, главная и основная мотивация. Да? И если перенесемся мы, наверное, в наше время уже, сейчас, на данный момент, то есть люди просто не знают на самом деле, как заработать, как получить жилье, как получить новый автомобиль. То есть способов получения данного результата его нету как такового. Это говоря о том, что ты будешь ходить на работу по 8, по 12 часов, допустим, сутками там работать, да, ты не заработаешь на машину, заработаешь ты на нее через 5 лет, если ты там не будешь ни пить, ни есть, как бы, да. Ну ладно, если вообще не тратить деньги, ты заработаешь год. Ну такого же невозможно, это же только где-то в сказках. С учетом нынешних трат, то есть даже при зарплате какой-то средней, там 100 тысяч рублей, ну где-то 60, где-то 70, где-то 80. Возьмем от 60, наверное, до 120. То есть, к примеру, достижение результата такой, как, к примеру, квартира, недвижка какая-то своя, это кредиты, ипотеки. То есть вот здесь и сейчас ты берешь. И залазя все глубже и глубже, то есть, как сказать, взял ты, к примеру, себе недвижимость, да, в ипотеку, пусть она будет так. Помимо тех трат, к примеру, помимо этой ипотеки, там, ремонт и так далее, тебе за эти 20 лет нужно и телефоны менять, и одежду менять, и так далее, там, кушать надо. Машины также в этот же момент менять тебе надо. И то есть это кабала на самом деле такая, она дизморальная. И к чему это все? Что же значит мужик в наше время, который ходит на завод, работает 12 часов, а денег у него все равно нету? Как бы добычу он принести уже не может, да? Ну типа он может сходить в лес, но от этого толку особо не будет.
И, наверное, сам интернет, во-первых, расфорсил вот это вот все, то, что люди должны зарабатывать какие-то миллионы. Они должны зарабатывать. Это было бы шикарно, если бы каждый зарабатывал. Но каждый по своей сути не может столько зарабатывать, да, потому что не хватит денег, чтобы каждый. А может их и хватит, но никто никому не даст так зарабатывать. И вот возвращаясь, к примеру, к тому, что какая зарплата? 1300, наверное, должна быть в наше время, чтобы как бы себя, наверное, обеспечивать, да? Хорошо. Одному. И кто же тогда мужик в наше время? Типа, что он должен делать? Что он должен выполнять? Как бы, если он ходит на работу, но смысла от этого нету. Ну, как бы он есть, да, у тебя какой-то идет доход, но если его недостаточно. Смотришь другие профессии, другую работу, да,